Que alegria, né? Tem algumas pessoas que eu não conheço, várias que eu conheço também. E é impressionante a força do Teta Healing quando eu vejo isso, assim, pessoas que fizeram o curso há 5 anos, 6 anos atrás, de repente estão aqui, né? Teta Healers de todos os cantos. Pessoas que ainda não conhecem também, então esse tá um encontro misto, assim. Até se Oi, você quiser escrever no Luciano. chat. Oi, Alok, tudo bem, querido? Tudo bem. Que alegria te ver novamente. Nossa, Bom, bom também. muito bom. E muito bem, quem quiser escrever no chat se você já conhece Teta Healing ou se você não conhece, eu tenho a impressão que a maioria aqui já conhece o Teta Healing ou já é praticante do Teta Healing. Se alguém não é, também dá um alô aí no chat para eu saber. Quem sentir de abrir a câmera também nessa grande confraternização de pessoas essa noite. E eu acredito que esse encontro, todos os encontros são muito especiais, né? Mas quando envolve a egrégora do Theta Healing, ele tem um toque mágico, assim. Então eu já sinto bastante a força do dia de hoje para todos nós. Vamos iniciar então com uma oração. Ai, toma uma respiração profunda, conecta ali com o seu coração. Então, a gente vai começar com a meditação do Theta Healing, desenvolvida por Vaiana Staibo, já agradecendo a Vaiana. E vamos levar nossa energia lá para o centro da Terra, aprofundando no lindo cristal onde a gente limpa e renova a nossa energia. E traz de volta pela planta dos nossos pés, passando por todo o nosso corpo, abrindo e ativando cada uma das nossas células. As minhas células já estão bem vibrantes aqui, de alegria. Hum, podendo se permitir também, né? Sentir a alegria de ser quem você é. Essa energia nutrindo todo o seu corpo. No Teta Healing, a gente começa a meditação trazendo energia lá do centro da Terra. E aí, essa energia a gente vai levar agora para o topo da cabeça, fazendo uma linda bola de luz, imaginando a cor ou cores dessa bola de luz, colocando a sua consciência ali dentro. E aí, você vai subindo e subindo numa linda viagem com sua bola de luz, sem certo, sem errado, olhando a si mesmo lá do alto, olhando agora a sua casa lá do alto, a sua cidade lá do alto. Já perceba que você é um ponto de luz no planeta Terra, o seu planeta lá do alto, percebendo o sistema solar, o Sol, indo além do sistema solar, cada vez você vai indo mais rápido e mais relaxada, mais alto e profundo, indo além agora de diferentes estrelas, galáxias e constelações, indo mais alto e além. Além do universo, e agora você vai atravessando camadas de luz, claras e escuras, indo mais alto e profundo, camada de luz dourada, de anjos, mestres e guias, indo mais alto e profundo, atravessando uma camada gelatinosa, essa é a camada das leis, que criam e regem toda a criação, indo mais alto e profundo, atravessando as diferentes cores do arco-íris, cada lei é uma cor, e no Teta Healing a gente percebe que a gente tem leis físicas, como a lei da gravidade, eletromagnetismo, mas também as chamadas leis emocionais, como a lei da alegria, a lei da verdade, a lei da compaixão.
Então a gente vai atravessando essa camada gelatinosa até uma névoa rosa pink, que é a lei da compaixão, que te leva mais e mais para o alto, para um lindo portal de luz, perolado branco, 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 indo mais alto e profundo nesse portal, mais alto e profundo. Esse portal de luz, esse lugar é onde existe pura luz, não existem imagens nem formas. É a pura consciência unificada da fonte, criadora de tudo que é, do amor incondicional. E a gente vai cada vez mais alto e profundo nessa luz, permitindo que a bola de luz agora se dissolva gentilmente, em unidade, em união com a fonte. Esse lugar que a gente chega na meditação do Theta Healing, você pode chamar do nome que for mais confortável para você. Deus, origem, criador, criadora de tudo que é, fonte do amor incondicional. E aí você pode ir aprofundando nessa energia, permitindo que seja enviado agora para você amor incondicional. Então, aqui no Theta Healing, a gente faz comandos com essa energia. Fonte criadora de tudo que é comandado enviar amor incondicional para mim agora, para cada uma das minhas células, para todo o meu ser. Grata, está feito, está feito, está feito, me mostre. Se eu pudesse perceber, sentir, experienciar o amor incondicional chegando para cada uma das minhas células, como seria? Ai, vai tomando uma respiração profunda. E agora eu quero que a gente faça uma pequena e breve autoleitura. A gente vai ali nessa luz perolada branca, branca, branca nesse portal e vai pedir para a fonte, fonte, me mostre o que faz de mim especial. Comandado saber o que faz de mim especial. Grato, está feito, está feito, está feito. Me mostre. E para isso, a gente vai descendo desse lugar de pura luz com a nossa bola de luz novamente, indo em direção ao nosso próprio coração. Sentindo o quentinho ali do coração, ficando próximo ali do coração. E podendo escutar, se eu pudesse saber o que faz de mim especial, o que seria? Às vezes é a sua gentileza, por exemplo. Pode ser que a resposta venha em forma de uma virtude que você traz para o mundo, um presente. Gentileza, compaixão, humildade, fé, bondade, alegria, verdade, deslumbramento. Permitindo que o seu coração te diga. Então, se o seu coração pudesse te falar o que faz de você especial, o que seria? Podendo chegar bem pertinho ali com a sua consciência. A gente está fazendo aqui um exercício de leitura intuitiva, que no Teta Healing a gente aprende a fazer em nós mesmos ou em outras pessoas. Às vezes pode ser uma mistura de fé e bondade. E aí agora a gente vai retornando lá no portal de luz, pelo lado branco, branco, branco. Eu sinto que no final eu vou convidar a gente para fazer um envio de amor incondicional e cura para o planeta, né? Unificar esses vários curadores que já estão aí. Então, deixa esse convite para o final, quando a gente terminar o nosso encontro, a gente fazer esse envio a partir da fonte, que acho que é uma coisa que a gente está precisando bastante. E aí, chegando ali no portal de luz, você vai percebendo também que você é única, você é único
e que você é parte única, parte valiosa da fonte. Sem você, sem a sua presença, todo o cosmos, toda a criação estaria incompleta. Então, se percebendo então como filho, filha da fonte, amada, podendo dar um sorriso com teu coração, recebendo ali agora nesse portal um enxágue de luz, uma cachoeira do amor incondicional. Gentilmente vai abrindo seus olhos, retornando. Ah, que alegria! Bem-vindos, bem-vindas. Algumas pessoas eu conheço, outras não. Outras pessoas eu vejo que talvez seja o primeiro contato com o Theta Healing também. Então, vou me apresentar. Eu sou Ana Rosa e sou instrutora de Theta Healing já fazem 8 anos. Tem um pessoal aqui que eu conheço, assim, que eu dei cursos, assim, quando eu estava no segundo ano do Theta Healing, terceiro, né? Agora eu já estou no oitavo. E eu fui me jogando no Theta Healing, literalmente, assim. Foi assim, um divisor de águas profundo na minha vida, ao qual eu sou muito grata, e que hoje eu entendo como sendo um caminho da minha alma, né? Um lugar que a gente vai falar hoje um pouco também de tempo divino. Tempo divino são propósitos que a gente escolhe antes da gente vir para cá. Então, a gente, na nossa existência a nível de alma, né? Então, o Theta Healing tem toda uma filosofia espiritual que explica isso. A gente, enquanto não somos meramente, né, seres físicos que têm experiências eventuais, espirituais, a gente, na verdade, começa, conforme a gente vai caminhando nesses caminhos da espiritualidade, do autoconhecimento, a gente vai percebendo que somos, em primeiro lugar, seres espirituais, né? E que estamos aqui nessa experiência física. E então, Theta Healing para mim foi essa descoberta, assim, esse despertar mesmo gigantesco na minha vida, de entrar em contato com o meu coração, em primeiro lugar. Então, é, no início da minha jornada, eu tinha dores profundas, assim, emocionais, rejeições profundas. Eu tinha uma dificuldade de amar a mim mesma, assim, tinha uma autorrejeição muito grande. E eu tinha também uma ancestralidade com muitas dores. E o Teta Healing foi me libertando. Então, libertador, soltar tudo isso, integrar todas essas dores, entender quais são os aprendizados que a alma veio colher com essas experiências. Porque a nível de alma, para a alma também está tudo bem se é uma experiência mais desafiadora ou se é uma experiência leve. Que a alma deseja é um aprendizado. Então, o Teta Healing é um caminho da gente negociar com a alma de, opa, vamos para um lugar de mais leveza, sem precisar de tanto sofrimento, para a gente aprender o que a gente estava aprendendo. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Bem-vindo, Rafael. E eu estou achando muito legal, assim, porque eu consegui fazer um jeito no meu WhatsApp de mandar umas mensagens para pessoas que eu não conseguia normalmente mandar. Então, pessoas que há muito tempo foram meus alunos, às vezes estão ressurgindo. E tá muito legal isso, gente. Que bom que a tecnologia pode se alinhar, né, da melhor maneira para a gente conseguir isso também. Então, o Theta Healing ele foi me abrindo literalmente para os caminhos da minha alma. E, e aí, no Theta Healing, a gente vai entender, na filosofia espiritual, que a nossa alma está conectada ao nosso coração. O nível de alma, o nível da nossa existência, a nossa existência a nível de alma, tem conexão com o nosso coração. Então, não é por acaso que quando a gente fala para seguir o coração, escutar o coração, se alinhar com os desejos mais profundos do coração, muitas vezes a gente está se alinhando com os propósitos da nossa alma. E o Theta Healing é um desses meus propósitos. Inclusive, eu tive visões, né? Porque no Theta Healing a gente faz essa meditação que a gente já fez aqui na nossa abertura, e quanto mais eu praticar essa meditação, mais eu vou entrar
num estado de teta profundo, que é uma onda de conexão ao subconsciente, que é uma onda de intuição e de muita conexão com a espiritualidade. Quando eu comecei a acessar essa onda cerebral mais lenta, eu comecei a ter certos vislumbres, da minha existência espiritual em outros planos, né? Em planos talvez até mais elevados, assim, de consciência, em que eu já estava, antes de vir, eu já sabia. Eu estava planejando antes de chegar aqui. Eu já estava com um grupo de pessoas, inclusive a Vaiana, que é a fundadora do Theta Healing, combinando como a gente traria o Theta Healing para o planeta Terra. Basicamente isso, né? Então, quando eu iniciei a minha jornada como instrutora em 2016, eu fiz o DNA básico praticante, que é o primeiro curso da técnica para praticante, e eu fui fazer eu queria fazer o avançado, mas estava tranquilo, eu não estava com recurso financeiro naquele momento. E a instrutora me falou: Olha, por que que você não está vindo? Eu falei: Ah, porque eu, né, tô aqui, questão financeira e tal. Ela falou: Olha, eu vou te dar uma bolsa para você vir fazer, porque a própria fonte está me dizendo que você vai ajudar a trazer o Theta Healing para o Brasil. E aí eu falei: Caramba, então vamos que vamos, né? Então eu fui. E depois disso, ela me deu essa bolsa, foi mais ou menos em setembro que eu fiz o avançado. Em novembro, eu não sabia, mas a Havaiana estava vindo para o Brasil, que foi a última visita da Havaiana para o Brasil. Viana Stable, né, o nome dela. Então, o que aconteceu? Eu, naquele momento, ela estava vindo para fazer a formação de instrutores, e eu nem imaginava que eu seria instrutora. E aí ela veio, e aí uma colega minha, que fez o avançado comigo, falou: Ah, você está pensando em fazer o curso de instrutora? Falei: Não. Porque quando eu conecto com a fonte, eu pergunto como é que eu vou para o Rio de Janeiro, como é que eu vou viajar, né? Como é que eu faço para me sentir mais segura? Porque ela não costumava muito viajar. Ela fala, a fonte está sempre me mostrando você. E aí, depois disso, eu comecei a ter sonhos com a Havaiana, e que ela fala, né? Que ela manda sonhos para os instrutores também. Então, eu nem sabia, né, de tudo isso naquela época, eu só comecei a ter os sonhos. E acabei indo para a formação em 2016, que também foi extremamente revolucionária na minha vida. Então, bem-vinda, Cláudia. Tranquilo. Aqui a gente vai, eu estou conectando com o campo de vocês porque eu sinto que tem pessoas que acabaram de chegar aqui para o Teta Healing, não conhecem, né? Tem muitas pessoas aqui que já aparentam conhecer. Quem está aí e já conhece o Teta Healing, já é praticante, levanta a mão para eu ver. Só levanta a sua mão. Tá. Aham. Ok. Beleza. Gente, a maioria mesmo. Legal. Eu vou, só para avisar quem já é Teta Healer, eu vou, tô para fazer, provavelmente semana que vem, um encontro para revisão do DNA básico. Então, sabe aqueles encontrão de revisão? Assim? Popularzão mesmo, para todo mundo vir para a gente revisar, né? Porque às vezes a gente precisa dessa nutrição para a gente poder retomar e reconectar. Então, esse vai ser o propósito, né? De muitos que já fizeram o primeiro nível, que é o DNA básico, o primeiro curso, a primeira formação, para poderem se reconectar. E aí depois também, não sei se vocês perceberam, mas o nome desse encontro é Conversa Aberta sobre o Theta Healing. Então vocês podem, depois eu gostaria até de um momento, se vocês quiserem abrir o microfone e falar o que o Teta Healing trouxe para sua vida e como é que transformou brevemente, né? Super convidados aqui também a fazer isso. E eu vou trazer então para gente hoje aqui nesse encontro o que eu estou sentindo da gente trazer o tema do tempo divino dentro do Teta Healing, que eu acho que ele é fundamental para a gente nesse momento do planeta Terra, esse momento de transformações, ou às vezes até mesmo de algumas incertezas. Eu vou trazer esse tema do tempo divino e vou trazer também reconectar a gente com esse potencial dos milagres, né? Que eu acho que é um dos presentes que o Teta Healing traz, é a gente poder se reconectar com o potencial de milagres
que já é algo que você carrega desde a sua existência, para além desse plano, para além dessa vida, desde a sua existência, como eu estava chamando, a nível de alma. Então, esse catalisador assim de milagres que o Theta Healing traz e faz, e para isso também vou trazer alguns exemplos, né? Coisas da minha vida também que eu sinto que são bem inspiradoras para todo mundo. Então, vou explicar brevemente também para quem ainda não conhece o Theta, e às vezes veio para essa conversa também para ter esse primeiro contato e conhecimento com o Theta Healing. O Theta Healing ele nasceu de uma experiência de milagre. Então, a própria Vaiana Stable, né, essa norte-americana, então já faz quase 30 anos que o Theta Healing existe. E ela era uma pessoa que tinha uma crença, num pai divino, que a mãe dela sempre falava do pai divino, ela tinha essa crença e ela fazia leituras intuitivas. Ela se percebia muito intuitiva, né? Ela também trabalhava como naturopata, mas ela tinha, isso de leituras intuitivas nas pessoas. E ela teve um câncer no fêmur, bastante grave, assim, e na época foi dado a ela 3 meses de vida, em que seria necessário que ela amputasse a perna dela. E ela falou: não, isso não faz sentido para mim, porque primeiro eu não tenho nem dinheiro para amputar a perna. Segundo, que eu tenho 3 filhos e eu não posso falecer agora. Então ela seguiu trabalhando, fazendo as leituras intuitivas e ela tinha ainda muita dor. E aí ela se conectava durante essas leituras com esse lugar de uma guiança espiritual. E aí ela, em um dado momento, numa leitura intuitiva num dos clientes dela, ele estava com uma questão de saúde física lá e veio para ela, manifeste a cura instantânea, né? Comande uma cura instantânea. Então, desse lugar que a gente estava se conectando agora no início dessa meditação, que a gente chega nessa fonte do amor incondicional, que é a fonte que cria todas as coisas, todos os seres, todas as possibilidades. Milhares de infinitas possibilidades de cura estão disponíveis, então ela simplesmente se utilizou dessa conexão para canalizar essa energia para essa cura instantânea. Então aquele homem se curou e depois ela curou também uma tia. E depois ela falou: bom, então tá na hora de eu fazer isso comigo mesma. Então o câncer dela se curou instantaneamente. E aí, depois disso, ela sentiu o chamado de trazer para mais pessoas. Só que algumas conseguiam se curar, outras se curavam e retornavam. E outras não fazia coceguinha, não mudava em absolutamente nada. Então ela foi recebendo da mesma fonte de que ela precisava introduzir o trabalho de crenças subconscientes. Então, quando a gente que fez ela entender por que que as pessoas têm doenças, por que que as pessoas criam doenças, o que que elas estão ganhando com isso, qual que é o motivo oculto por trás disso. Então, no Theta Healing é muito mágico porque a gente vai trabalhar com as forças ocultas da mente. É nossa mente extremamente poderosa, né? Então, quando eu tenho, a gente tem 10% da nossa mente que é consciente e 90% subconsciente. Ou seja, 10% eu tenho consciência do que está acontecendo ao meu redor. E não só ao meu redor, mas sobre a minha vida. Tudo que eu sei sobre mim, digamos, está nesse aspecto da minha mente consciente. Mas tem cerca de 90% que é uma baita camada de informação que está regendo a minha vida e eu não tenho consciência, que são os registros e programas subconscientes. Então pensa que a pontinha do iceberg é o que você sabe, só que tem todo o restante, que é 90%, é o que eu não sei, né? É o que está oculto e que está operando na minha vida. Então, por exemplo, eu não sabia que na minha linhagem materna existia um registro profundo de abandono ou de rejeição. E eu estava recriando isso no meu dia a dia, né? Um exemplo que eu acho bem legal que eu dou, tinha uma época que eu já era Teta Healer, já estava instrutora, e eu percebi um padrão, então com o Teta Healer a gente trabalha em todas as áreas.
Eu percebi na época um padrão que era o seguinte: eu criava dívidas com o meu pai. Então, eu fui trabalhar uma sessão de abundância no Theta Healing. Não fui trabalhar esse tema de dívidas com o pai, mas era o que acontecia basicamente era isso. Eu gastava mais do que eu poderia, e aí eu não tinha para pagar, e eu pedia para ele e ele me dava. Então eu ficava em dívida com ele. Mas eu fui trabalhar a abundância, né, de maneira geral, no atendimento. E aí, o que que a gente faz com a técnica do Theta Healing? A gente cava até a crença raiz. Então, a terapeuta ali é minha colega, que eu estava trocando naquele momento sessão, né? A gente dá a sessão e recebe. Aí a gente foi cavando. Então, às vezes, por exemplo, você tem um medo de avião, mas qual será que é a raiz subconsciente para aquilo? Né? Pode ser um trauma de falta de confiança que você viveu na infância. E aquele trauma fica estocado ali no subconsciente, você meio que não lembra mais, mas aquilo fica recriando as situações de medo, inclusive medo de avião, porque para entrar no avião você tem que confiar bastante. Então ali eu estava trabalhando o tema da abundância, então a gente foi cavando o subconsciente para encontrar a raiz daquela questão do padrão de falta de abundância. E ali naquela raiz eu encontrei uma memória no meu subconsciente de quando eu era criança. Então meu pai tem várias formações, mas ele é também contador. E o que que ele fazia naquela época? Ele anotava: Ana Rosa, paçoca 0,25, chiclete 0,15. E eu cheguei nessa memória na sessão. Quando eu acessei a memória, me veio uma emoção muito forte, assim, de uma tristeza, de um choro. E é uma memória que eu nem imaginava que eu mais tinha, mas que estava lá bem guardadinha no meu subconsciente, de que se ele está anotando, e foi a impressão da minha criança, os meus irmãos podem ter tido outras impressões. Para cada um é único, cada experiência gera um registro no subconsciente. E para mim foi registrado de que se ele estava anotando era porque eu ia ter que pagar. E se eu ia ter que pagar, eu estava em dívida com ele. Então ali eu vi que eu estava gerando a crença de eu estou em dívida com meu pai. E aí, quando eu transformei, eu acessei esse lugar e a gente faz reprogramações com o Theta Healing, eu nunca mais passei por isso. Eu liberei totalmente esse padrão. E um fluxo de abundância maior, tipo, se apresentou na minha vida, uma possibilidade maior de abundância se apresentou depois dessa sessão. Então, para a gente entender um tanto quanto a força do nosso subconsciente, né? Então, tem esse livro aqui que eu acho que vocês devem ter, que é bem grande, né? Chamado Doenças e Desordens, que a Vaiana escreveu, a Viana, né? Ela, porque às vezes eu falo Havaiana, as pessoas acham que é da Havaí, mas não é. Ela escreveu depois de 42 mil atendimentos de Theta Healing, e ela percebeu que várias doenças têm padrões de crença. Então, por exemplo, claro, cada caso é um caso e você tem que olhar com cuidado para cada caso quando você vai trabalhar com doença. Mas ela percebeu que mulheres com câncer de mama, por exemplo, quando você perguntava o que que de melhor aconteceu na sua vida desde que você teve esse câncer? A pessoa falava, não, nada. Imagina, não teve nada. E se tivesse, o que teria? O que seria? Ah, meu marido reconciliou comigo, eu fiz as pazes com a minha sogra, meus filhos se reaproximaram. Então ali eu vou precisar testar uma crença subconsciente. Será que para esse subconsciente ele tem um padrão, uma crença, uma programação de que eu preciso estar doente para ser amado? Ou preciso estar doente para unir a família? E é engraçado, a Vaiana fala, por exemplo, que atrás da maioria das nossas gripes está um programa também muito comum, que é preciso estar doente para descansar. Como se a gente não tem o hábito, a gente não sabe como descansar, e a gente tem essa programação para a gente poder conseguir descansar. Mas é muito chato você só descansar quando você está doente, né? Então, são coisas e padrões que a gente precisa ir transformando, né? E depois eu vou abrir aqui para alguém, se alguém quiser compartilhar também alguma história pessoal de cura, né? É,
Lorena já não está na sala de espera, está sem sala de espera. Provavelmente é a conexão dela ou tentar ir por outro aparelho. Se ela está no celular, tentar entrar pelo computador ou vice-versa. Gratidão. Então, é, é isso, né? O Teta Healing ele vai trabalhar esse lugar. E aí, o que que acontece? Quando a gente fala em milagre, nos milagres, né? Como é que a gente desenvolve esse lugar dos milagres com o Teta Healing? Os milagres, ele tem a ver com o tema da manifestação também. Então, da gente poder acessar o nosso potencial co-criador, né? Então, uma das coisas que o Teta Healing vai trabalhar é a gente se reconectar com a fonte nessa meditação e, através da técnica do Teta Healing, a gente trabalhar questões do amor próprio. Então, a gente vê que durante os cursos do Teta Healing você vai entendendo que o amor próprio, ele está conectado com você perceber o amor da fonte, Deus, origem, o nome que você se sentir mais confortável, por você. Então, ele é equivalente ao amor da fonte por você, é o que você desperta em termos de amor próprio. Então, quando eu estou em conexão, primeiro tipo de amor que a gente trabalha, né? Primeiro tipo de conexão que a gente trabalha, a gente deve buscar é a conexão com Deus, com a fonte, origem, amor incondicional. Então, eu sinto que a fonte me ama, ou eu me sinto abandonado, ou eu me sinto perdido, me sinto sem guiança, né? E o Theta Healing, às vezes, para quem não conhece a técnica, pode ser um pouco abstrato quando eu falo em conexão com a fonte, porque é isso, esse é um lugar que você vai ganhando e desenvolvendo aos poucos, né? Com a prática, com a experiência. Tem pessoas, talvez, que nunca experimentaram o amor incondicional. E isso é muito lindo do Theta Healing, porque o Theta Healing ele não é uma religião, ele é uma técnica de cura energética que pode ser usada pelas diferentes religiões. E que ele traz para mim, ele trouxe a clareza do que é o amor de Deus, que é o amor incondicional. Não tem forma, não tem uma figura de alguém sentado lá. A fonte criadora é pai e mãe unificado, né? Não é só o pai que está lá, é pai e mãe unificado. E é totalmente sem forma, é a energia do amor e é a energia das infinitas possibilidades, de infinitas curas, de infinita realização, de infinita bem-aventurança, de infinita abundância, esse lugar da fonte. Então, por isso que quando eu aprendo a acessar a fonte, eu tenho mais facilidade para manifestar as coisas que eu desejo. E milagres vão acontecendo, não só porque a própria energia da fonte no Theta Healing, durante a sessão, ela nos guia para liberar os bloqueios. Então, é muito lindo porque como é que a gente faz o Theta Healing? A gente conecta com a energia da fonte, do amor incondicional. Toda vez que eu dou um atendimento, eu faço oração. Fonte, me mostre o melhor que eu posso fazer por essa pessoa, para que eu seja um canal dessa inteligência maior. Então, para quem não sabe, no Theta Healing, ele, a gente trabalha, a gente faz muito, a gente tem muito esse lugar das leituras intuitivas. O que que é uma leitura intuitiva? É o conectar com a energia da fonte, que é o amor incondicional, que é a inteligência maior, que é a inteligência do amor. Várias outras técnicas de cura também conectam. O reiki, você conecta com uma fonte, você faz um símbolo e você canaliza aquela energia. Então, do Theta Healing, a gente conecta diretamente com a fonte e a gente vai aprender, especialmente nos cursos, né, DNA básico, que é o primeiro curso, a fazer as leituras intuitivas. Isso é muito abundante, você entender que o seu corpo é um instrumento psíquico que tem potenciais intuitivos. Por natureza, a gente já é intuitivo. A gente já tem intuições, premonições, né? Sensações. Nossa, tenho que sair daqui, eu não posso. Claro, tem lugares que é a voz do medo, mas quando você tem a intuição, está em contato com a verdadeira intuição, você recebe guianças. Então, o Theta Healing, o que que ele faz? É uma meditação que quando a gente conecta com a energia da fonte, com o amor incondicional, o nosso cérebro ele entra numa vibração mais lenta, que é chamado de onda cerebral teta. E nessa onda mais lenta que o seu cérebro entra,
que não é uma onda desconhecida para o teu corpo, porque quando você dorme, você já está em teta. Então, quando você entra nessa onda teta, você reduz a velocidade dessa onda cerebral, ela é uma onda cerebral mais reduzida, e ela é a onda de conexão com a sua intuição. Então, quando eu faço a meditação do Theta Healing, meu cérebro entra em onda teta, isso abre os meus sentidos psíquicos, abre a minha intuição, abre os meus canais intuitivos. E o que que é mais abundante na vida do que você estar em conexão com a sua intuição? Isso significa muita abundância, porque te dá um poder pessoal de você decidir para onde você vai, o que que você vai fazer, o que que você vai escolher, que caminho seguir, se conectar com essa intuição mais elevada, né? E então a gente sai de uma perspectiva, quando a gente conecta com a fonte, a gente sai de uma perspectiva individual, né? É, ali só é muito assim, quando você pode ir para um ponto de vista mais elevado e ter a visão do todo, né? Isso te dá também muita clareza. Então, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma leitura intuitiva no começo de um curso de uma menina, fui mandar amor incondicional, conectar com a fonte, mandar amor incondicional e fazer uma leitura. E na leitura apareceu ela muito feliz ao lado da árvore. E eu falando, e a minha mente já recebeu aquela informação e a minha mente começou a elaborar, nossa, o que será que é isso? Será que ela gosta de árvores? Será que ela estudou biologia? Será que. E aí, poderia continuar perguntando para a fonte: Fonte, por que você está me mostrando isso? Mas eu perguntei para ela: tá me vindo uma imagem de você ao lado da árvore, muito feliz. O que que isso significa? Isso então é uma leitura intuitiva que eu estava fazendo. E ela falou, ficou emocionada e falou: Nossa, fazem 3 semanas que eu vou quase todo dia para o parque com a minha amiga para superar o meu medo de subir em árvore. Então, quando a gente conecta com a energia da fonte, a gente traz a verdade mais elevada, e consegue receber informações verdadeiras. E isso ajuda muito quando a gente faz curas em nós mesmos ou curas em outras pessoas. Então, o Theta Healing ele vai para as pessoas também que estão em conexão com essa esfera de que tudo é possível. E aí, agora introduzindo um pouco essa segunda parte, né, no tudo é possível, trazendo talvez um recorte com a atualidade, com os acontecimentos do que a gente está vivendo, né? Então, a gente, com o Theta Healing, existe algo muito interessante, que é, ainda que, ainda que vários desafios estejam acontecendo, e a Havaiana coloca que os curadores, que provavelmente são todos vocês daqui, são cerca de 11% do planeta. 11 a 12%, né? Os curadores. E que a Havaiana fala que os curadores, eles estão, a nível de alma, eles já têm uma maestria. Ela própria chama todas as pessoas que chegam no Theta Healing como mestres ou mestras, que têm algum nível de maestria. Então, vocês são curadores, vocês são professores, são pessoas que estão buscando trazer a nova consciência. E ela também chama que tem os filhos dos mestres, que são, né, o restante dos 12% que está aqui desenvolvendo virtudes, né? Pela primeira vez, às vezes. Só que você, enquanto curador, você só precisa relembrar as virtudes quando você vem, porque você já desenvolveu muitas. Então, você tem um potencial muito grande de compaixão, você tem uma conexão muito grande com a bondade, com a verdade, e isso são virtudes que te faz ser um bom curador. Então, lá no livro da Havaiana tem um livro chamado Sete Planos da Existência, que ela vai falar quais são as virtudes do curador. Quais são virtudes que você precisa desenvolver para ser um bom curador? Tem lá no livro. Então, provavelmente você já tem muitas delas. E aí, você, quando vem para cá, enquanto mestre, você precisa relembrar. Então, a gente encarna num corpo de bebezinho, e o corpo de bebezinho é algo muito elevado. O bebezinho, ele tem uma vibração muito pura. Então, até os mestres mais ascensos conseguem, muitas vezes, encarnar em bebês, porque a vibração do bebê é de muita pureza. E aí, quando a gente encarna no corpo do bebezinho, a gente passa pelo processo de esquecimento e precisa relembrar do porquê que a gente está aqui, afinal. O que que a gente veio fazer?
E aí que vão chegando várias das técnicas que a gente vai conhecendo, inclusive o Theta Healing. Para mim foi exatamente esse processo. O Theta Healing tem me ajudado nesse sentido de relembrar quem eu sou num nível mais profundo, em conexão com as minhas virtudes. Então, era muito confuso para mim ter que definir, por exemplo, a sociedade quer muito que a gente defina quem a gente é pela nossa profissão. Ah, eu sou um designer, eu sou um advogado, eu sou um médico. Na verdade, quem a gente realmente é, se a gente pudesse expressar em palavras, o que também não é possível exatamente, mas se a gente pudesse aproximar quem somos, nós somos as virtudes que a gente carrega a nível da alma, que a nossa alma já desenvolveu. Então, foi um alívio para mim poder descobrir que eu sou, tenho conexão profunda com a virtude da alegria, ou com a virtude da fé, ou com a compaixão. E aí que a gente vê, por exemplo, Jesus, vai indo atrás de Jesus. Então, a gente já tem um nível de maestria, mas tem mestres muito ascensionados. Estão lá no topo da camada dourada, que é essa camada do nível de alma. E esses mestres mais ascensionados, eles quase não têm nenhuma dualidade, né? Isso talvez nem todo mundo vai entender o que eu estou falando aqui, mas na filosofia do Theta Healing, quando você vai lendo, você vai aprofundando, você vai entendendo um pouco mais. Então, tem mestres que, ainda que a gente já tenha um nível de maestria, que a gente vem aqui para a Terra também para ajudar nessa ascensão, nesse aprendizado, tem mestres que têm uma maestria ainda maior e que eles também nos ajudam a ascensionar. Então, por exemplo, às vezes você tem uma conexão com Mãe Maria, muito profunda. Às vezes você tem uma conexão com Buda, com Ganesha, com Lakshmi, com Kuan Yin, né? Às vezes você tem uma conexão com Jesus. E ele é um mestre que vai te ajudando. Então a nossa alma está num nível que, segundo a Havaiana, todo mundo que é curador Theta Healer já tem um certo nível de ascensão, porque já desenvolveu certas virtudes a nível de alma, porque a gente passa pelas experiências aqui na Terra e todos os nossos desafios nos ensinam virtudes. Então, por exemplo, coisas muito difíceis. Ah, eu tive um pai que teve questões com álcool, né? Foi alcoólatra e batia em mim quando criança. Então, de repente, a sua alma, quando escolheu aquela experiência, ela estava querendo aprender sobre a virtude do perdão, ou até mesmo sobre a virtude da bondade. Às vezes alguém, isso é muito doido, porque a Havaiana fala, às vezes alguém a nível de alma tem um contrato com você de vir e fazer algo para você aprender a ser o contrário. Então, às vezes, com aquela experiência de você ter apanhado, você aprendeu a como amar seus filhos. E o Theta Healing, então, ele vai fazer isso também, vai entender quais são os aprendizados que a gente estava tendo com a experiência, para liberar aquela experiência de nos ensinar aquele aprendizado. Então, por exemplo, se eu estava aprendendo, então estava me ressentindo do meu pai porque ele me batia, então, a partir daquele ressentimento, de guardar aquele ressentimento, eu estava aprendendo a como amar meus filhos. A partir de guardar aquela memória difícil, isso estava me ensinando a carregar aquela memória, estava me lembrando a como amar meus filhos. Então, o Teta Healing vai fazer o quê? Opa, vamos liberar essa memória de te ensinar isso? Vamos liberar o seu pai de te ensinar isso? Vamos trazer que você pode aprender a amar seus filhos a partir da fonte. É o que a gente chama dos downloads, as reprogramações. Sem mais precisar dessa memória, desse trauma, dessa rejeição, desse ressentimento para estar te ensinando sobre isso. Então, a gente vai fazer essa transformação e fazer reprogramações nesse sentido, né? Então, aqui a gente está falando que todas as experiências que a gente vive importam, todas elas importam, né? Das mais leves às mais desafiantes, tudo importa, porque a nossa alma ela está aprendendo virtudes a partir disso, está aprendendo amor próprio, perdão, está aprendendo compaixão, aprendendo a dar limites, tem várias virtudes, está aprendendo sobre a verdade. E aí, todas as experiências importam. Então, o que que acontece? Quando a minha alma, ela vem passar por experiências para aprender as virtudes, né? Então, eu vou colhendo as virtudes. Quanto mais eu aprendo as virtudes, mais eu vou ascensionando lá no nível de alma. Então, se Jesus está lá, eu estou caminhando e me elevando, e
essas consciências ascensionadas também estão nos ajudando nesse caminho de elevação, né? E essas próprias consciências, quando vieram para o planeta Terra, também tiveram seus aprendizados, que ajudaram também nessa ascensão. Então, isso tudo é parte da filosofia espiritual do Theta Healing, né? E aí, o que que acontece que eu acho muito legal para vocês saberem, já que tem muitos curadores aqui que já fizeram Theta Healing, é que quando você. A Vaiana falou assim, ó, que talvez você já aprendeu, digamos que você já aprendeu muitas virtudes. Quando você está aqui agora, você só tem que relembrá-las. Então, ela fala assim, às vezes para um curador, né, que tenha algum nível de maestria já a nível de alma, para você relembrar a virtude da tolerância, você só precisa, às vezes você só precisou numa vida, você só precisou ter tido 3 filhos para lembrar a tolerância. E aquilo já te ajudou a relembrar, só 3 filhos. Só que outra pessoa que nunca aprendeu tolerância vai passar por desafios muito maiores. Então, por isso também que a gente vê que a Terra e as pessoas estão passando por tantos desafios. Muito legal trazer isso para vocês, porque eu acho que eu nunca refleti sobre isso. Quando eu quando eu faço esses encontros, eu vou canalizando o que vai vindo, né? Então, realmente, se aqui é um plano em que as pessoas estão aprendendo as virtudes pela primeira vez, talvez elas estejam escolhendo aprender por muito desafio. Só que nós, enquanto curadores, a gente vem para ajudá-las também a ir por outros caminhos, de aprender essas virtudes sem ser pela dor, mas podendo ser a partir do amor. Então, aqui é um dos momentos que a gente está relembrando isso, né? Que a gente pode olhar para as nossas rejeições, olhar para as nossas dores, sem precisar, talvez, destruir o planeta Terra para isso. Sem precisar projetar essa dor no planeta Terra e destruí-lo. Então, o que eu queria trazer para vocês que me veem é o seguinte: já ouviram falar que tem umas terapias de acupuntura que é uma única agulha e que gera uma onda em todo o sistema? Nós, curadores, a gente é assim. Isso a Vaiana trouxe, agora eu tô lembrando. Nós somos, às vezes, essa única agulha, aqueles 12%, né? Uf! Só que é tão poderoso que gera uma vibração, né? Muito forte. Então, às vezes, podem ter 100 mil pessoas vibrando no medo, ou 500 mil vibrando no medo, né? Ou no ódio. Mas, às vezes, você tem 50 vibrando no amor. E isso, assim, é gigantesco. Às vezes, até isso vai além, né? Dessas 500 mil pessoas, por exemplo. Então, existem muitas teorias, na yoga também estuda yoga, a própria Havaiana traz também, né, de que a gente precisa uma pequena quantidade, comparado à população mundial, de pessoas despertas para a gente fazer a transformação. Então, quanto mais a gente se trabalha em Ancora, mais elevado vai ser. E falando nessa questão do tempo divino e propósito de alma, a gente pensa assim, isso o filho da Havaiana me falou assim, falou para toda a turma, né? Não só para mim, como se estivesse num café comigo, né? Deixa eu te contar uma coisa, Ana Rosa. Ele falou bem assim para mim, nos meus olhos, no meio do café, não, estava na aula, ele falou, olha, às vezes você fica desanimado com o seu... E isso a Havaiana traz também, porque ela fala que os nossos propósitos de... Quais são as crenças que nos impedem de realizar os propósitos de alma? O que a nossa alma escolheu vir fazer, os tempos divinos. Tempo divino é aquele momento em que você, o universo, ele reúne, ele abre portas e janelas para você realizar o que a sua alma escolheu. Então, o tempo divino é aquele momento, dentro da teoria do Theta Healing, em que você sente muita sincronicidade e as coisas começam a acontecer e o que você veio realizar, você está pronta para realizar aquilo. E a coisa começa a fluir, e sincronicidades, vai dando tudo certo, né? E aí você sente uma grande realização no seu coração. Isso são os tempos divinos. Então, pode ser que seja falar para 1.000 pessoas, pode ser que seja ter filhos. Um tempo divino pode ser encontrar alguém, um companheiro, uma companheira. Tem muitos. Falar uma frase para uma criança numa hora e tempo tal, e que essa frase vai transformar a vida dela e que ela vai transformar a vida de outras pessoas.
A gente pode ter mais de um tempo divino, os propósitos da nossa alma. E na jornada do Teta Healing, a gente começa a relembrar e se reconectar com o que a nossa alma escolheu vir fazer antes de vir para cá. E aí é muito interessante, porque às vezes você pode pensar assim: ah, então aqui é o papo de para incentivar vocês também, para dar esperança em meio ao caos. Por quê? A Havaiana fala assim: que o que nos bloqueia de acessar o nosso tempo divino e de viver ele, às vezes, é o medo ou a resistência com os acontecimentos globais. Então você vê guerra, né? Você vê divisões entre pessoas, você vê crise climática, e aí aquilo te dá um desânimo, sabe? O que é isso, gente? Tipo, te dá uma sensação, às vezes, de impotência, né? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, como é que... Olha o tamanho desse caos, como é que a gente vai arrumar essa casa? Pelo amor de Deus. E aí a Havaiana fala que esse é um dos pontos que nos bloqueia da gente ir com facilidade e leveza em direção ao nosso tempo divino. Porque para viver o tempo divino e os propósitos da nossa alma, a gente tem que estar preparado. Se preparar para eles, estar pronto para eles, trabalhar as nossas crenças, trabalhar as nossas dores, o que que tá, se a gente tá vibrando ainda no medo, né? Então, por quê? Porque a gente tem que buscar vibrar nas virtudes, na nossa essência, em termos de virtudes. Por exemplo, Jesus. Jesus, cara, vamos falar a verdade, Jesus estava numa época muito pior que a nossa. Os caras tinham o Coliseu, gente. As pessoas se divertiam indo assistir pessoas ser assassinadas, né? Não que isso não aconteça hoje, porque eu acho que é um pouco a vibe de guerras, assim, né? Mas já não existe mais um consenso sobre isso, de que isso é um aspecto divertido. Então, tava lá, né, Jesus, e em meio ao grande caos, e a Havaiana coloca que uma das principais virtudes de Jesus era a fé. E Então, e aí você pensa assim, tá, mas Jesus, imagina o tanto de fé que ele tinha. Eu não tenho toda essa fé. Só que a Havaiana coloca que a gente precisa ter um pinguinho de fé. Assim, se você sustentar a verdadeira virtude da fé por milésimos de segundo, isso já gera milagres instantâneos. Se você sustentar a virtude da verdadeira compaixão por milésimos de segundos, isso já gera milagres instantâneos, curas instantâneas, transformações instantâneas. Entendeu? Então, isso que os mestres fazem, e existem também, nós já somos mestres, então, esses mestres mais ascensos, às vezes eles estão encarnados em corpos na Terra, que são santos, né? Alguns dos santos que a gente conhece, uma que eu recomendo é a Ama, a Santa Indiana do Abraço, lá do sul da Índia, do Kerala. Dizem que, eu já fui pro ashram dela várias vezes, né? O centro dela, e tem curas até dela de ressuscitar bebezinhos mortos, tem curas de realmente curar leprosos e muitas curas que são instantâneas, né? E tem coisas que ela faz que você fala, uau, capacidades sobre-humanas, será sobrenaturais? Não. Na verdade, é porque esses mestres, eles estão conectados fortemente a virtudes. E as virtudes são conectadas às leis. Então, como a gente estava falando quando a gente começou a lei da compaixão, é uma das leis mais elevadas. Ou a lei da verdade, ou a lei da fé. Então, se eu tenho fé e eu pratico no meu dia a dia, eu me conecto com a fé, com a compaixão, com a verdade, isso faz com que a gente dobre outras leis. Então, na história dos santos, por exemplo, um santo estava lá em um estado de devoção, porque ele estava sentindo muita compaixão, né? Aquela compaixão transbordante e aquela devoção transbordante. E de repente esse santo começa a levitar. Não é incomum histórias assim, especialmente na Índia, se você for ver, né? Eu recomendo o livro Autobiografia de um Yogi, para quem quiser, de Paramahansa Yogananda, para quem quiser mais histórias assim. E aí, o que que aconteceu ali? Esse santo estava em conexão, essa santa em conexão com a lei da compaixão. A virtude fortemente conectada à virtude da compaixão.
E quando eu conecto com isso, eu consigo dobrar outras leis. Como, por exemplo, a lei da gravidade. Por isso que a pessoa estava ali levitando. Porque a compaixão, ela é muito mais forte do que a lei da gravidade. Por isso que pessoas movem objetos, fazem curas instantâneas. A própria Havaiana fala: os seus alunos estão vindo para você não é para trabalhar as crenças. Isso é o primeiro nível. Mas mais futuramente é teletransporte para além, né? Certas capacidades que a gente vai relembrar que são naturais do nosso ser. Então, estou dando um spoiler aqui do que é a jornada com o Teta Healing, que a gente vai se abrindo para isso, né? A gente e vai se abrindo com tranquilidade, vai se abrindo com amorosidade, com calma, né? Vai se abrindo gentilmente no seu tempo para essas coisas, de entender que tudo é possível e de que eu posso manifestar coisas para minha vida. Então, por exemplo, a gente pode manifestar nossa alma gêmea mais compatível, que é um relacionamento mais compatível a nível de alma. E eu tenho toda uma jornada com isso, atualizando aí um pessoal que eu não vejo há anos, né? Manifestei a minha alma gêmea mais compatível de vida, que é uma coisa muito linda, assim. E tenho ajudado pessoas a fazerem a manifestação do Theta Healing para a alma gêmea. E a gente também aprende isso lá no DNA Básico, no primeiro curso da técnica. Então, aqui está sendo esse encontro, está sendo um combo, né, de temas básicos com avançados, porque aqui a gente tem gente de todo lado. Então, o que que acontece? Olha que interessante, que o filho da Havaiana estava nesse ponto. Vocês acham que eu perco o ponto onde eu estou? Não. Eu estou voltando lá, eu amarro tudo aqui. Eu não vou deixar nada, não dou ponto sem nó aqui, não. Vamos voltar para aquele cafezinho que eu estava lá com o filho da Havaiana. E aí, o que que ele falou? Ele falou assim, ó, às vezes te dá de desânimo, né? Voltando no tema do tempo divino, do propósito de alma. Porque você, enquanto curador, você fica desanimado, fala: caraca, o mundo está realmente se destruindo, que loucura. E aí você fala assim: caraca, eu não posso, eu não sei transformar, eu não sei limpar o plástico dos oceanos. Não sei fazer isso. Eu não sei limpar o plástico dos oceanos, eu não sei parar a indústria armamentista, né? Você não sabe, tudo bem. Mas, você, de repente, você encontra um grupo de pessoas. E aí, você, pelas suas virtudes, a sua alegria, inspira alguém que sabe naquele encontro, entende? Ou você tem uma conexão muito forte com a lei da verdade. E ali, naquele encontro com pessoas, você vibrando na sua essência, você inspira quem sabe. Então, e o Criador botou vocês juntos. O Criador não dá ponto sem nó também, entendeu? Então, o que é importante? Nós, enquanto curadores, qual que é o nosso papel também planetário? A gente vibrar na nossa essência, a gente vibrar nas nossas virtudes, a gente ser cada vez mais o que a gente é. Então, o Theta Healing ele vai ajudando a curar esses lugares, né? Eu tinha muita rejeição. O seu canal que você sente rejeição, tristeza, mágoa, ressentimento, é o mesmo canal que você vai sentir as outras coisas: alegria, fé, deslumbramento, abertura para o milagre. Então, quando o Theta Healing, quem chega aqui, quem ainda não fez DNA básico, por exemplo, primeiro curso da técnica, quando você vai, você faz uma imersão em que você troca 4 atendimentos, tem demonstração, você troca e você trabalha essas coisaradas toda. Aí trabalhar as coisaradas onde você está vibrando na sombra, onde você está vibrando na tristeza, no ressentimento, na inveja, no ciúme, na rejeição, na vingança, né? O que em você, estou vivendo uma experiência de rejeição, mas o que em mim, que parte de mim está co-criando isso? Qual que é o registro que eu tenho, de repente, dentro da barriga da minha mãe? O que eu tô percebendo muito, gente, que é coisa bem intensa, que já vem de uma ancestralidade profunda, é pessoas que estão criando, que têm padrão de rejeição pela vida toda, de ter recriado rejeições várias vezes, em vários episódios, e o ponto de origem ser a concepção. Uma concepção em que a mãe se sentiu abusada.
Ou às vezes foi até em algum nível a pessoa. Muito disso acontecia também na ancestralidade, né? De você ser casada com alguém, mas você vivenciar abusos nessa relação. Então, aquela criança ser filha de um abuso. E ali já é uma rejeição muito grande, né? De não sou merecedora do amor. Então, aquilo ali vai recriando vários padrões. Então, o nosso trabalho enquanto curadores é relembrar as nossas virtudes e trabalhar as nossas dores para a gente poder ser canal da nossa própria essência, da nossa própria abundância. A abundância é ser quem se é. A abundância está conectada a você se permitir ser quem você é. Por exemplo, eu desde criança fui muito conectada com a virtude da alegria. Eu, minhas memórias, né, enquanto os traumas não. Depois teve uma época que foi a noite escura da alma, que a gente chama muitas vezes, e que o adolescente passa, mas enquanto criança você também pode passar, de, sei lá, eu fui uma criança muito próspera, assim, né? De poder viver a infância, de poder estar em conexão com a minha alma. Quando eu entrei na adolescência, deu play nos traumas ancestrais, as cargas, o DNA fez assim, ó, puf, bora lá. E aqueles padrões todos e desafios, desestruturas, eu recriei ali toda a programação que eu já. Por isso que é importante também se as nossas crianças e adolescentes puderem estar em conexão com Teta Healing, coisas assim, porque você já vai limpando e evitando muita coisa, né? Vai liberando esses padrões. Então, ali, na minha adolescência, deu play ali na noite escura da alma, né? Então, que eu passei por várias questões de muita dor, muito sofrimento, né? De muita desestrutura. E aí, depois, já mais a partir dos meus 20 e tantos anos, comecei a fascinar toda essa história. Mas na minha infância, eu tinha certeza, hoje em dia, quando eu olho, né, depois de ter trabalhado esses traumas, eu consigo reconhecer na minha infância quais eram as virtudes que eu tinha. que, que fazem parte de quem eu sou. A criança já carrega. Se você se permitir conectar com ela e trabalhando as dores da sua criança, de repente você vai perceber que tem muita essência espiritual ali na sua criança, em quem você era enquanto criança. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive muita conexão com a virtude da alegria. Então, eu saía saltitando, gente. Saltitava de braços abertos, assim, a vida é linda! E celebrava. E, tipo, eu lembro de eu passar pelas árvores saltitando com muita alegria. E celebrava, assim, tipo, tinha muita alegria. Um negócio, assim, extraordinário de alegria. Depois, quando eu passei por aquelas dores, eu me desconectei disso. Eu achava que eu não era mais isso, que eu nunca tinha sido isso. Com o Teta Healing, eu pude retomar esse lugar das minhas virtudes. Então, é importante a gente se reconectar com as nossas virtudes para a gente poder realizar os propósitos da nossa alma e relembrar essas virtudes para também realizar esses propósitos aqui. E aí, então, às vezes você não é a pessoa que vai saber limpar os plásticos do oceano ou transformar ou atuar sobre a fome no planeta, mas você é a pessoa que vai inspirar alguém que sabe. Ou, além disso, a gente pode também entender que não só inspirar diretamente alguém. Vou contar um segredo aqui que vem do yoga, né? E eu tô bem aprofundada também no yoga, com as tradições mais tradicionais, digamos assim. E, e aí, o que que acontece? A gente vê que as pessoas, os mestres se iluminam, né? Esses mestres que eu falei ascensionados, que têm um grau ainda mais elevado que o nosso. E eles atingem um certo estado de iluminação. E a gente não entende essa iluminação. A gente fala, cara, o que que é isso? Esse cara se iluminou e ele foi para a caverna ficar milhares de anos sozinho na caverna, ou muitos ficam enterrados embaixo da terra, né? Porque é onde eles ficam sem ser atrapalhados, em estados de comunhão com a fonte, comunhão absoluta. E eu ficava sempre achando estranho, cara, você vai se iluminar para você se afastar assim das pessoas e você ficar isolado, né? Tem alguns mestres que não, que
que não se isolam, né? Que daí vão servir mais e mais à humanidade diretamente, atuar diretamente. Mas muitos, gente, muitos e muitos e muitos. Inclusive, tem um monge, amigo nosso, do taoísmo, que é maravilhoso também, que ele conta que ele é um monge reconhecido lá de um monastério na China, entre as montanhas lá, e que tem muitos mestres que estão nas cavernas, que estão isolados e meditando. E aí, o que que eles compartilham com a gente? O que que esse monge falou para mim? Olha, Ana Rosa, se não fosse por muitos desses iluminados, talvez a Terra já tinha se explodido. No sentido de que eles estão num estado de consciência tão elevado que sustenta isso, e que eles conseguem. É aquilo que a gente estava falando, lembra? Se a gente tiver alguns iluminados, uma quantidade, que agora eu não lembro qual que é o número, por país, a gente consegue fazer toda a mudança. E esse iluminado propriamente pode ser você amanhã, nunca se sabe. Então, o que que acontece? Esse monge me falou, se não fossem esses mestres, talvez eles não atuam diretamente, porque existe o livre-arbítrio de cada um e existe o aprendizado que cada um está tendo. Então, eles não podem simplesmente deletar todo o sofrimento da Terra, até a gente adoraria que eles fizessem isso, né? Porque cada um tem uma escolha de aprender com tudo o que está acontecendo. Então, o que eles fazem é também sustentar o campo para que a coisa também não se exploda de uma vez. E então, o que que acontece? Muitos desses mestres iluminados, eles estão sim enterrados embaixo da terra, estão sim em cavernas e etc. Mas eles interferem no estado meditativo que eles interferem, eles inspiram várias pessoas. Então, Boganath, por exemplo, é um dos mestres lá do sul da Índia, mas que também aparece em várias outras tradições. E ele é conhecido por inspirar cientistas a novas inovações, né? Inspirar curadores, etc. Então, às vezes, você tem uma inspiração divina que você não sabe de onde veio, mas às vezes pode ser de algum desses mestres. Por isso que a importância da gente entender a nossa importância nesse momento planetário também tem a ver com a gente não desanimar, a gente focar em desenvolver nossas virtudes e relembrar as virtudes que a gente já desenvolveu, a gente poder estar a serviço dos outros e a gente poder vibrar no nosso melhor, porque isso vai inspirar o campo, isso vai inspirar outra pessoa, outras pessoas. A gente se unir nesse lugar do amor incondicional. E basicamente isso, né? Da gente lembrar nesse momento planetário de que sim, muitas pessoas ainda estão aprendendo virtudes a partir dos desafios, e por isso que a gente vê tantos desafios, mas que a gente pode ter essa consciência de que se a gente estiver nas nossas virtudes por milésimos, se eu sustentar a verdadeira compaixão por milésimos de segundos, milagres podem acontecer. Se eu sustentar a verdadeira virtude da verdade por milésimos de segundos, milagres podem acontecer. Então, a poder e a força dos milagres para os tempos que a gente vive. Isso é muito importante, né? E aí você saber que o Theta Healing te traz esse lugar de você se conectar com a fonte criadora de tudo que é, com essa meditação em que você pode co-criar com a fonte, esse lugar de co-criarmos. Então, de eu ser um co-criador. A fonte te criou para você criar. Então, no Theta Healing, a gente aprende formas de fazer orações, né? Como que as pessoas oram normalmente? No desespero, pelo amor de Deus. No medo. No medo. Tem uma curadora que é a Stacy, que ela é muito boa dos Estados Unidos, é uma amiga nossa também, que ela também é Master in Science, e ela fala: às vezes, quando eu vou fazer grupos de cura, né? Tá, sei lá, tá vindo um furacão. Vamos atuar, né, na consciência ali. Vamos enviar cura. Às vezes você vê que o furacão ele está sendo atraído pela energia de medo das pessoas. Isso é muito doido, assim. E às vezes, vocês já perceberam que às vezes acontece isso? As pessoas evacuam da cidade e o furacão desaparece ou ele, tipo, toma outra rota? Tipo, porque ali já não tem mais aquela consciência de medo que tá.
Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer trabalho de cura planetária com a Stacy, a gente percebe que a gente vai até o Criador e no Criador a gente pede, Criador, envia, eleva essas orações para a luz do Criador. Vamos elevar essa oração que está de baixa frequência, que não é, na verdade, uma oração, é tipo uma tentar implorar com o Criador, tentar o lugar do desespero, né? Vamos elevar esses pedidos de baixa frequência para uma frequência mais elevada. Então, da gente lembrar que a gente pode vibrar mais no amor, né? E esse é um lembrete, gente, honestamente, também para mim mesmo. Esses encontros aqui também me relembram, né? Porque eu também preciso é, me relembrar disso, né? De que a gente é, pode, quanto mais a gente vibrar no amor, mais a gente descria essas questões que estão acontecendo. Eu moro no Cerrado, né, agora. Estou morando aqui na Chapada dos Veadeiros, que é o lugar um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida inteira e que, infelizmente, foi devastado. Cerca de 50% do Cerrado já foi devastado. E que isso, infelizmente, tem consequências muito drásticas para todo o Brasil, porque é um sistema, gente, que demorou 45 milhões de anos para se desenvolver. Tem árvores, como canela de ema, que quando ela atinge o pleno potencial dela, demorou 1000 anos para ela desenvolver. Então, e que a gente vê as árvores do Cerrado e o Cerrado é o ecossistema mais diverso do Brasil. A gente pensa, aquelas árvores contorcidas do Cerrado têm raízes profundas que demoraram 45 milhões de anos para se desenvolver. E essas raízes profundas do Cerrado, elas captam a água da chuva, elas são uma grande bacia, elas formam as principais bacias do mundo, do Brasil todo. Elas distribuem água. O Cerrado é como se fossem grandes caixas d'água do Brasil. E elas distribuem água para todas as áreas do Brasil. Então, 50% foi desmatado. Então, o que a gente está sentindo agora também é por conta disso. E continuam a desmatar de certa forma, mas aí a gente lembra, eles estão escolhendo aprender a partir da dor. E que a gente pode fazer? Mudar nossa vibração para o amor, né? Sem ser a partir do medo, mas ir para o amor. Toda vez que eu passo os latifúndios do agronegócio aqui, eu vou e mandando amor incondicional e mandando como se eu já estivesse visualizando aquelas florestas recriadas, sabe? Então a gente pode ir também trazendo trazendo amor incondicional, trazendo a nossa fé, né, na mudança, na transformação, se ancorando nas nossas virtudes, né? E eh, visualizando coletivamente a transformação que a gente quer para o planeta, né? Entendendo que juntos a gente pode emanar bombas de amor incondicional mesmo, muito fortes, né? Que podem reverberar. Então, para mim, está sendo muito inspirador também esse encontro, para eu relembrar esse potencial, reconectar com isso, reconectar. Já tive encontros com o Teta Healing que a gente enviou cura e amor incondicional para lugares pegando fogo, né? Isso também ajudou. Ajudou no sentido de, tipo, quando a gente terminou o encontro, o lugar estava apagado, o incêndio, nesse nível, né? Então, inclusive o lembrete para os Teta Healers, né? Que a gente tem cursos chamar. Porque às vezes você faz o DNA básico e você parou ali. Mas o convite é você continuar. Porque no Teta Healing a gente tem cerca de quase 20 cursos. DNA básico e DNA avançado vão te ajudar a trabalhar o seu próprio sistema de crenças. Depois tem o Digging, que você aprende a ficar especialista em cavar o sistema de crenças. Depois abre uma gama de outros cursos, né? Anatomia intuitiva, de você trabalhar doenças, de você trabalhar os sistemas do corpo. Mas depois abre, você pode fazer com os pré-requisitos o DNA 3, que é um curso que você vai exatamente aprender a trabalhar a consciência com a consciência da Terra. Então, transformar a nível molecular. Por exemplo, você está numa situação em que tem um rio poluído.
Como que você faz em conexão com a fonte para despoluir aquele rio? Para trazer milagres para a matéria, para o planeta que você está vivendo. Ter uma consciência de um furacão vindo, né? Então, o DNA 3 ele é um curso muito importante para nós, né? Em via dessas crises climáticas que a gente está vendo o mundo passar, né? A força da oração focada. O Theta Healing depois ele vai falar sobre a sua conexão com os elementos. Os elementos, a água, o fogo, a terra e o ar, não são algo separado de você. Eles são parte de quem você é. E esses mestres, eles sabem transformar os elementos. Então, a gente pode ir se trabalhando no nosso sistema de crenças com as crenças do impossível para realizar coisas que a gente acredita que são impossíveis, né? E atuar nos sistemas da Terra. Então, essa é a preparação que a gente está buscando com o Theta Healing, né? Da gente estar preparado. O DNA 3 é como se fosse a Havaiana falando, ó, se alguma coisa acontecer, em caso de, a gente está com esse curso, né? Então, mas eu falo isso, mas é um lembrete para mim também, porque não adianta vir fazer o curso, você precisa praticar os exercícios que são colocados ali. Então, já pratiquei bastante, mas eu posso praticar mais. Posso trazer isso para mais pessoas, né? E vocês também, buscando se desenvolver no caminho do autoconhecimento também para ser curadores em vários níveis, curar a terra, curar o solo, curar a água, curar o ar. Tudo isso é possível. Tem até um livro para dar uma inspiração para vocês extra também. É o Drunvalo Melquisedeque. É, tem a ver com o coração. Deixa eu ver qual que é o nome do livro. O Drunvalo Melquisedeque. Vivendo no Coração. Esse é um livro também para você que quer fortalecer a sua confiança nos milagres. Lembra aqueles dois livros que eu falei para vocês? Vou deixar aqui para vocês. É, vou escrever aqui para vocês que vai ficar mais fácil. Vivendo no Coração. Esse livro é muito interessante porque o Vivendo no Coração e a Autobiografia de um Yogi, ele é um livro espetacular. A Autobiografia de um Yogi é por Yogananda e a gente tem também um outro livro que eu estou gostando muito agora, que eu também acho que é miraculoso, deixa eu mostrar para vocês. Só para a gente trazer um pouco de cada coisa aqui, né? O livro tibetano do Viver e do Morrer. Vou anotar aqui também. O livro tibetano do Viver e do Morrer. Eu acho que esses três podem te dar um axé legal. Por quê? Porque a autobiografia, para além dos livros da Havaiana, do DNA Básico, e também de vir fazer um curso, né? Porque o curso você tem a experiência desses milagres, dessa potencialidade, você tem a experiência que eu sinto a técnica te traz, o Teta Healing te traz, a experiência de conexão com a sua intuição, de leituras intuitivas, de fazer curas, de transformar sistema de crenças, né? Leituras de futuro, leituras de anjos e guias, isso tudo no DNA básico. Inclusive, a gente vai ter no próximo final de semana online. Quem quiser vir ou refazer, está muito mais do que convidado. E aí, para além disso, né? Então, o Theta Healing tem sido a minha base. Mas junto ao Theta Healing, o que que acontece? Esse livro da autobiografia do Yogi, você vai perceber que essas coisas que o Theta Healing faz e traz já está sendo feita, é uma maneira ocidental de fazer o que no Oriente já existe há milhares de anos. Então, esses milagres que esses yogis e santos faziam, o Yogananda traz de uma forma muito boa
E esse autobiografia, ele até te dá a própria energia do Yogananda é muito forte no livro, então isso vai trazendo transformações para você também enquanto você vai lendo, assim. É muito gostoso, muito bom, muito divertido e abre muito, transforma muito, assim, desperta muito para a espiritualidade. A autobiografia, eu sinto que é esse lugar de entender esses milagres também, de ver que é possível, de que é comum. Aí, o do Drúnvalo Melquisedeque, eu acho que ele é interessante, Vivendo no Coração, porque ele traz uns relatos no começo do livro sobre vários milagres. Olha que doideira. Ele vai falar lá nos Estados Unidos de, de uns colegas dele que descobriram como fazer uma máquina que despoluía o ar, natural, assim, mas era uma máquina. E aí o Drúnvalo, ele é um cara muito místico, ele é muito espiritual. Os mestres vêm, falam com ele, etc. E ele é muito meditativo, esse lugar da meditação, né? E aí ele conta no livro dele que, por exemplo, esses amigos dele, não sei como que foi que eles decidiram experimentar o Drúnvalo fazer aquilo que a máquina fazia, ele poderia fazer de forma meditativa. Então, que ele conseguia acessar um estado de consciência de despoluição do ar, né? E aí ele vai contando várias coisas muito lindas, assim, no livro também, desse lugar, desses milagres e a potencialidade humana mesmo. E aí, finalmente, esse livro aqui também, eu acho que são três livros muito bons para esses momentos atuais, né? Autobiografia para você se conectar com a sua potencialidade e o livro também do Drúnvalo para conectar com a sua potencialidade. E esse aqui, livro tibetano do Viver e do Morrer, eu acho que é muito legal, muito essencial também. Essa outra perspectiva budista de que a gente tem uma perspectiva aqui de que os budistas, por exemplo, eles já se preparam para a morte desde que eles nascem, como se fosse um dos momentos mais importantes. E a gente esquece sobre isso também, porque, gente, todos esses eventos climáticos e tudo que está acontecendo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A gente ainda não sabe o que pode vir a acontecer. Talvez possa ser uma grande passagem coletiva. E a gente tem que olhar para o tema da morte sem ser um tabu e poder encarar com leveza e como um portal de potencialidade para você, porque a galera aqui do budismo tibetano, eles acreditam que é uma das grandes oportunidades de iluminação a sua passagem. Vários desafios que você teve na sua vida inteira, dificuldades aqui. Imagina que quando você morre, de repente você pode ter uma oportunidade de zerar tudo isso e de transcender tudo isso com mais facilidade. Então as pessoas não percebem o portal da morte como esse lugar também, né? Então, na Kriya Yoga que eu pratico, existe muito a técnica de focar os olhos no topo da cabeça, né? A Kriya Yoga também é um caminho de preparação para a morte, porque que é esse lugar de a gente tem várias partes do nosso corpo por onde a gente pode sair quando a gente morre. Mas tanto aqui quanto na Kriya Yoga que eu pratico, esse ensinamento de você sair pelo coronário, para você estar mais em conexão com esse potencial de comunhão com o amor de Deus, né? Porque muitas pessoas morrem, e ele coloca isso aqui nesse livro, e continua o sofrimento da pessoa, sabe? Ou às vezes piora. E não é isso que a gente quer. Então a gente quer também se preparar para esse momento de transformação, né? Enfim, já são quase 9 horas e eu fico me empolgando aqui com vocês. A gente vai fazer agora essa. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu vou até a fonte e a gente vê o que é o melhor, né? Enviar cura planetária, cura para vocês, ou trazer alguns downloads, reprogramações, que são reprogramações no Theta Healing, né? Então, só relembrando que a gente tem. Quem sente o chamado? Primeiro, eu estou organizando para a gente fazer eventos semanais, assim, tanto para grupo de práticas de curadores, aquele da revisão que eu falei, vocês serão informados, que agora o meu WhatsApp ele está mais desenvolvido, assim, que ele pode trazer lembretes mais diretos para as pessoas.
Então a gente vai ter esses eventos que eu chamo de seva. E o seva é importante, né, trazendo esse conceito que vem da Índia, que é seva significa serviço desinteressado. Quanto mais você serve desinteressadamente, que nem esse encontro agora, mais você desperta os seus próprios potenciais e você relembra as suas virtudes. Então é legal de você colocar isso em prática também na sua vida, do jeito que você conseguir fazer um seva. Serviço desinteressado, não é porque você está ganhando nada com isso, não é porque você é totalmente desinteressado, né? Então eu vou fazendo esse lugar desses encontros para os Theta Healers ou para quem não é Theta Healer, alguns encontros abertos também. Só para avisar que semanalmente eu pretendo estar com algo novo, né, cada vez. Então, o aulão de revisão de Theta Healing. Ou um outro tema que tem me vindo é da gente pegar os Theta Healers e trabalhar ressentimento. A Vaiana fala, a gente tem tanto ressentimento que a gente poderia estar movendo objetos com a força da nossa mente. Então, a gente tem os brinquedinhos no Theta Healing de fazer mover, né? Tô vendo o meu aqui, tá aqui para eu praticar de manhã. Então, é isso, quando a gente vai liberando os ressentimentos, mas a gente libera esses potenciais também ocultos, né? E essa é uma aula meio mistura de introdutório com avançado aqui, né? Espero que quem esteja chegando não tenha levado um susto muito grande com as coisas que eu tô compartilhando, que eu possa ter inspirado também, né? É que nem os alunos que vieram para o DNA Básico fazer o curso, né? Ai, na sexta-feira eu estava te achando tão fora da casinha, mas no domingo eu já estava entendendo tudo. Quando você tem a prática, né, você vai acessando a sua própria verdade. O que importa de tudo isso que eu trouxe é de você dela ser experienciável. Então, por exemplo, o livro Sete Planos da Existência, vocês que já são Teta Healers, vão fazer as práticas lá dos sete planos. O primeiro exercício dos sete planos é conversar com uma lei mais ressoante com a sua essência. Então, tudo que você tem enquanto experiência, né? E quem não é Teta Healer pode vir para o curso ou pode vir fazer um atendimento de Teta Healing para ter experiência da verdade. Isso é a coisa mais fenomenal, assim. O que eu acho mais incrível no Teta Healing é que tudo é experienciável. Então, você vai tendo a sua própria experiência da verdade. Então, a gente, só para relembrar, no dia 21, que é sábado, 22, que é domingo, e 23, que é segunda noite, sábado e domingo das 10 às 19 e na segunda das 19 às 22 a gente vai ter o DNA básico online. Não tem pré-requisito, não importa se você nunca meditou, nunca se conectou à espiritualidade, aberto a todos na forma online, que é igualmente potente a forma presencial, às vezes acho que até um pouco mais, porque você conecta com pessoas do mundo todo. No último curso que eu dei de alma gêmea tinha duas de Moçambique, bem legal. Então, é um portal de muita, muita cura e que você aprende as bases mesmo do Theta Healing, né? E então é isso. Agora vamos para a nossa meditação final aqui. Então vai só tomando uma respiração profunda, conectando ali com o seu coração, levando essa energia lá para o centro da Terra, num lindo cristal onde você limpa e renova essa energia. E traz de volta pela planta dos seus pés, passando por todo o seu corpo. Criando essa linda bola de luz no topo da sua cabeça, imaginando a cor ou cores da bola de luz, colocando a sua consciência ali dentro. Lembrando que essa meditação do Theta Healing não tem certo e errado. Você pode sentir esse caminho, você pode visualizar, você pode imaginar o que for mais confortável para você. E aí você vai subindo e subindo, olhando a si mesmo lá do alto, olhando a Terra lá do alto, olhando o universo lá do alto, indo além do universo,
além de camadas de luzes claras, escuras, subindo e subindo, cada vez você vai indo mais rápido com a sua bola de luz e mais relaxada, atravessando agora camada de luz dourada. Esse é o quinto plano, é o nosso nível de alma que a gente estava falando. Camada dourada, a gente também existe aqui na camada dourada. E ali no topo da camada dourada existem os anjos mestres e guias, consciências ascensionadas, Buda, Cristo, Maria Madalena, anjos e arcanjos, deidades diversas, Ganesha, Lakshmi, Kuan Yin. E aí a gente vai atravessando a camada dourada, indo mais alto e profundo. A gente pode sentir essa conexão com algum dos nossos mestres no topo da camada dourada, te dando as bênçãos e te encaminhando mais e mais para o alto. Lá nessa camada agora gelatinosa, que é a camada das leis. Atravessando a camada das leis, camada gelatinosa com todas as cores do arco-íris, indo mais alto e profundo, acessando essa névoa rosa pink que é a lei da compaixão, te levando mais e mais pro alto. Nesse portal de luz perolado branco, 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 aprofundando na energia perolada da fonte, indo mais alto e profundo. Esse plano que a gente vai entrando é o plano da fonte criadora de tudo que é, amor incondicional, origem, de pura luz, perolada, branca, 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 permitindo que essa bola de luz se integre totalmente com a energia da fonte, podendo relaxar, respirar, soltar, sorrir com o coração, sabendo que esse é um lugar de pura segurança, de pura confiança, onde tudo simplesmente é. E aí sentindo que cada uma das suas células reverbera profundamente, reverbera com a luz da fonte, com amor incondicional. Eu vou trazer alguns downloads aqui para vocês, para você aceitar, é só dizer sim em voz alta, na sua casa, sem precisar abrir o microfone, podendo manter fechado. Então, podemos trazer a partir da fonte. Então, os downloads são reprogramações energéticas, são novas informações, consciências direto da fonte, igual e equivalente à fonte. Então, podemos trazer da fonte criadora a definição e a sensação do amor incondicional. É possível permitir e seguro acessar o amor incondicional. Eu sei como acessar o amor incondicional, já acesso. E o que é o amor incondicional igual e equivalente à fonte, sim? Diga sim para receber. Né? E do potencial de milagres do amor incondicional. A definição e a sensação disso. É possível preencher esse seguro, sentir e acessar o potencial de milagres do amor incondicional. Sei como fazer isso, já tenho isso na minha vida, no meu dia a dia, sim. Diga sim para receber. E também trazer a definição e a sensação de acessar a guiança da fonte a todo momento e dos seus anjos mestres e guias também, para além de todo e qualquer desafio pessoal ou coletivo, que você sabe então como acessar a guiança da fonte da melhor maneira,
A definição e a sensação disso é possível permitir e seguro. Sabe como já tem isso, diga sim para receber. E em meio aos acontecimentos, também globais e tudo, coletivos, me vem o download aqui da fonte de que você está protegido. A definição e a sensação de estar protegido é possível permitir e seguro estar protegido. Você sabe como e já tem isso. Igual equivalente à fonte, diga sim para receber. O que é estar protegido igual equivalente à fonte, diga sim para receber. Né? Protegido e amparado também pelos anjos, mestres e guias, diga sim para receber. Hum. Interessante que vem um download aqui também de que você tem a definição e a sensação de desfrutar da sua vida, que é possível permitir e seguro desfrutar da sua vida, você sabe como. Desfrutar, valorizar, cuidar, amar a sua vida, sim. Diga sim para receber. Liberando toda e qualquer crença de que porque existem desafios coletivos, eu estou impedido então de desfrutar a minha vida, é impossível desfrutar a minha vida, eu não mereço desfrutar a minha vida, é, cancelando isso em todos os níveis, resolvendo em nível histórico, enviando para a luz do Criador, liberando essa crença, então, sim, e trazendo que você sabe, então, como desfrutar da sua vida, podendo ainda assim ter compaixão pelas pessoas que estão passando por desafios ou dificuldades, sem precisar deixar de desfrutar a sua vida, valorar sua vida, celebrar sua vida, sem precisar deixar de receber o amor, é, podendo então ter compaixão da melhor e mais elevada maneira e podendo honrar a si mesmo e mantendo essa compaixão também, esse campo de compaixão genuíno pelo outro, sem que isso signifique ou implique num auto-sacrifício. Diga sim para receber. Hum. Eu posso amar os outros da melhor e mais elevada maneira do Criador e também amar a mim mesmo ao mesmo tempo. E amar a mim mesmo é permitir que a vida seja boa, permitir o amor na vida, nas suas mais diferentes formas e maneiras. Diga sim para receber. Podendo trazer essa programação do que é viver livre de sofrimento. A definição e a sensação disso, se é possível permitir e seguro. Sei como já tenho isso. E ainda estar em conexão com a humanidade. E ainda estar conectado com a humanidade pelos vínculos do amor incondicional do coração. Da melhor maneira a partir da fonte. Sem precisar me obrigar a sofrer, porque a humanidade está sofrendo. Podendo liberar isso da melhor maneira, assim. Tem a definição e a sensação, então, de celebrar a vida, se é possível permitir e seguro. Sei como celebrar a vida da melhor maneira e já celebro, diga assim para receber. Hum. Outra coisa que vem é ter a gratidão, né? Tem a definição e a sensação da gratidão. É possível permitir e seguro ser grato, sei como já tenho esse igual equivalente à fonte, sim. Esse exercício da gratidão é simplesmente um sinal em que você informa ao universo que você deseja mais daquilo. Então, se você celebra a alegria de viver, você informa ao universo que você deseja mais daquilo. E você ajuda a ancorar isso para o planeta também nesse momento. Podemos trazer essa consciência para você? Diga sim para receber.
E que a celebração é uma forma de experienciar o amor próprio também, que é um reflexo do amor da fonte por você. Podemos trazer essa consciência, diga assim, para receber. Então, outro download que vem é a definição e a sensação da fé. É possível, permitir e seguro ter fé. Sei como ter fé, já tenho fé, da melhor e mais elevada maneira, igual e equivalente à fonte, sim. Eu confio no poder da fé para transformação pessoal e coletiva, diga assim, para receber. Uhum. Também trazer para vocês a definição e a sensação da compaixão a partir da fonte. Que é possível permitir e seguro ter compaixão, que você sabe como e já tem isso, diga assim para receber. Me é mostrado que uma das virtudes que a humanidade está aprendendo dessa forma, a partir de situações de sofrimento, é muito a compaixão, né? Pelos desastres, guerras e etc., é muita compaixão. Então vamos liberar desastres, guerras, desafios de ensinar a compaixão. E que agora a gente já pode aprender a compaixão da melhor e mais elevada maneira, a partir da fonte do amor incondicional, diga assim para receber. E que quando a gente faz esses downloads, gente, a gente está criando um caminho, né, uma nova trilha. E para essa trilha se firmar, depois a gente pode pedir para a fonte quais são as maneiras práticas que eu posso também exercer compaixão no meu dia a dia, em que eu escolho conscientemente aprender a compaixão, né? Então, porque muitas pessoas estão ali em desafios para aprender a compaixão, mas e se a gente fizer essa virada de poder escolher conscientemente quais são as formas e as maneiras que a gente gostaria de aprender a compaixão, né? Então, algum projeto, tem a sua avó que você pode cuidar dela, tem, você pergunta para a fonte vai te dizer qual a melhor forma de aprender a compaixão, livre de sofrimento, né? Porque para a alma tanto faz qual o caminho. Então, podemos trazer que a gente pode aprender a compaixão e as outras virtudes da melhor maneira a partir da fonte, sem precisar criar os desafios para aprender sobre elas, podendo aprender com integridade, com verdade, com sabedoria. Diga assim para receber, com facilidade também, diga assim para receber. Muito bem. E vamos indo alto e profundo aqui na luz do Criador. Hum. Tem mais esse download, a definição, a sensação de ser um filho ou filha amada da fonte. Isso é possível, permitido e seguro para você, você sabe como sentir isso. Você já tem isso, diga assim para receber. Que você sabe então como se conectar com a fonte e o amor incondicional em todos os momentos. Diga assim para receber. Podendo celebrar quem você realmente é, tudo o que você é, tudo o que você já foi e tudo o que você vai se tornar. Diga assim para receber. Rico, você sabe como ser um canal do amor da fonte, da melhor e mais elevada maneira no seu dia a dia.
Como resolver tudo com facilidade a partir da fonte, diga assim para receber. Muito bom, nossa, tá bem forte a energia. Então a gente vai agora subir alto e profundo ali na luz perolada, como se a gente desse as mãos agora em um círculo em volta da Terra. Nós, não só apenas nós aqui, mas todos os outros curadores, famílias de alma, toda a humanidade, e que a gente vai vibrando cura e amor incondicional para a Terra, vibrando alegria, como se fosse uma corrente de alegria, de mãos dadas, uma corrente de alegria e de amor incondicional. Gentilmente, mas bem numa energia de celebração, celebração de novos tempos. E aí a gente começa a visualizar também que pétalas de rosa são, começam a chegar ali para a Terra, junto da energia do amor incondicional, essa chuva de pétalas de rosa. E nessa chuva de pétalas de rosa do amor da fonte, a gente vai percebendo que várias virtudes vão sendo distribuídas, colocadas. Então vem muita compaixão divina da fonte. É como se agora a gente estivesse emanando para todo o planeta essas virtudes e que elas possam vir e ser aprendidas a partir da fonte da melhor maneira. Como se eu estivesse plasmando essas virtudes para toda a Terra, para todos os seres, para todas as consciências. Nessa linda oração de despertar do amor. Que o amor desperte em mim, que o amor desperte no meu irmão, que o amor desperte em todos os seres. E que essas virtudes elas vão então ajudando no despertar da humanidade. Então a gente vê que junto com essas pétalas de rosa chegam também a virtude da alegria genuína, que é uma lei poderosíssima de como a humanidade então pode viver com alegria. Parte da humanidade se esqueceu do que é ter alegria genuína. A verdadeira alegria é viver em bem e paz com você e com o outro. Então a gente vai vendo que é querer o bem para o outro também, para todos os seres, para todos os animais. Então a gente vai vendo que vai chegando também a verdadeira alegria. A gente vai plasmando ali no campo da terra a verdadeira alegria, que a alegria desperte em todos os seres. E aí outra virtude que vem agora, que eu vou trazendo tudo a partir da fonte, né? Nada disso eu planejei, tudo vai vindo. Então, a virtude da bondade. A gente vai imaginando essa virtude chegar e cobrir o planeta Terra como um todo, junto dessas pétalas de rosa, a bondade vai se espalhando numa grande rede de bondade. E outras virtudes vão também compondo e chegando, como a fé, a própria verdade. A verdade é muito importante, gente. Então a gente vai percebendo essas ondas de verdade
despertando por todo o planeta, por todos os seres. Como se eu estivesse fazendo, na verdade, um download para o planeta Terra, da verdade. Que a gente já plasmou a compaixão. É importante, né, a compaixão acompanhar a verdade. São as duas leis que nos levam ao portal de luz da fonte, a compaixão e a verdade. Uma é rosa e a outra é azul. Então essas energias vão chegando também no planeta junto com a alegria, que é amarelo, com várias outras virtudes, a fé, a bondade, o serviço, a união, a prosperidade, a verdadeira abundância. A verdadeira abundância é a abundância da consciência, que isso vai despertando então todos os seres. E essa consciência de abundância também a gente vai visualizando aqui que ela vai nutrindo a mãe natureza. É uma energia de nutrição, de propagação da natureza, de comunhão com a natureza. Então a gente vê a verdadeira prosperidade, florestas abundantes no planeta, rios abundantes, solo fértil, toda essa prosperidade sendo criada, plasmada, integrada, chuvas abundantes, toda essa alegria. E vendo essa irmandade, né? Todos nós ali de mãos dadas ao redor da Terra. Que coisa mais linda. Isso é sonhar os sonhos da fonte para a Terra. Como se estivesse sendo canais dos sonhos de Deus ou da fonte para a Terra. E a gente vai agradecendo a energia da fonte, agradecendo a presença de cada um aqui. Todos os seres importam, todos os seres são únicos, todos os seres fazem parte da energia da fonte. A gente vai só relembrando isso. E aí vai agradecendo o Criador por a oportunidade de hoje de estarmos aqui juntos. Gratidão, fonte, eu fazendo essa oração de encerramento. Gratidão, fonte, origem, pai e mãe, amor incondicional, pelo dia de hoje, pelo nosso encontro, pela alegria de estarmos juntos, de compartilharmos esse momento, de compartilharmos com todo o planeta Terra do melhor da fonte que a fonte oferece, com todos os seres. Gratidão, Criador. Hum. E sentindo esse enxágue do amor incondicional, em todo o seu campo. No seu tempo, você pode ir abrindo seus olhos. Gratidão, gente, foi bem profundo. Que bom que vocês vieram, responderam, atenderam esse chamado com honrada. E alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Hum.
Que bom. O que eu vou falar para vocês é que eu vou disponibilizar esse encontro no YouTube, e aí vocês podem, se vocês sentirem de compartilhar, que eu acho que pode ser importante mandar para algumas pessoas, né? Porque acho que foi muito tipo, para falar a verdade, eu não planejo nada nesses encontros. 5 minutos antes eu conectei com a fonte e foi me vindo o tema do milagre e do tempo divino. E aí foi sendo, senti que foi bem uma canalização de uma mensagem que é importante para muitas pessoas, assim. Então, se você sentir também de compartilhar, de espalhar essa mensagem, né? Maravilhoso, agradeço porque vocês são incríveis, assim, e vocês dão suporte também, né? A, a esses encontros acontecerem e a gente conseguir fazer isso juntos, né? Porque juntos é outro lugar, é outra coisa, é outra qualidade, é outra potência. Eu senti muito, assim, da Terra recebendo, muito, muito. Terra, no caso, consciência da humanidade. E é isso, vamos seguir então juntos, né? Porque é como Jesus trouxe, né? Essa, esse processo agora vai ser coletivo, esse renascimento, né? A gente vai fazer enquanto coletivo. Então, é isso. Eu vou deixar daí, vou enviar para cada um o link. Agradeço a Lorena, que é da minha equipe, que é divina, maravilhosa, né? Pelo apoio e suporte. E seguimos aí também mandando novidades de próximos encontros, tá bom? Linda noite, maravilhosos. Grande abraço. Tchau, tchau.